A lição da noite para a nossa reflexão do livro Fonte Viva, nosso irmão Emmanuel, psicografia do nosso irmão Chico Xavier. A lição tem o título Na Senda Escabrosa. Senda é rotina, né? Nosso dia a dia. E escabrosa significa dura, áspera, difícil. Ou seja, na nossa rotina difícil do nosso dia a dia. E o texto do Evangelho é Paulo escrevendo aos Hebreus, no capítulo 13, versículo 5. Nunca te deixarei, nem te desampararei. Então, nesse capítulo, Paulo, ele começa dizendo-nos para que a gente seja constante no nosso amor fraternal. Não esquecer também a hospitalidade, pois alguns, diz ele, praticando-a sem saber, acolhem anjos. E também que nós devemos nos lembrar dos encarcerados, como se a gente estivesse no meio deles. E também sobre aqueles que sofrem maus tratos, como se, com efeito, nós mesmos, em pessoa, fosse os maltratados. Ou seja, nos colocar, como disse Jesus, no lugar do outro. Né? E para também levarmos a nossa vida sem avareza e contentar com as poucas coisas que temos. Porque Ele tem dito, né, o nosso Pai, através de Jesus, nunca te deixarei e nem te desampararei. E Emmanuel, então, comenta esse pequeno texto do Evangelho, dizendo-nos: a palavra do Senhor não se reporta somente à sustentação da vida física, na subida pedregosa da ascensão. Então, essa palavra não está dizendo só na nossa vida aqui, cotidiana, da nossa vida física, mas também, né, na nossa ascensão. Muito mais, diz Emmanuel, do que de pão do corpo, necessitamos de pão do Espírito. Então, muito mais do que o alimento que sustenta o nosso corpo físico, nós precisamos do alimento que sustenta a nossa alma. E continua dizendo Emmanuel: se as células do campo fisiológico sofrem fome e reclamam a sopa comum, as necessidades e desejos, impulsos e emoções da alma provocam, por vezes, aflições desmedidas, exigindo mais ampla alimentação espiritual. Então, se sentimos fome, não é? O nosso corpo reclama o alimento para a sustentação desse corpo físico. Também as nossas necessidades e desejos, os impulsos e emoções da nossa alma, diz Emmanuel, provoca ou é necessário, então, esse alimento da alma. Se faz necessário esse alimento espiritual. Porque os nossos impulsos, esses nossos desejos, provoca, diz Emmanuel, por vezes, aflições desmedidas. Porque nos afligimos com tão pouca coisa, às vezes. Às vezes uma ação insignificante, algo que não tem tanto valor, nos traz aflições, nos traz desespero, né? E exige então de nós, para que isso não aconteça, uma alimentação espiritual mais ampla, ou seja, precisamos nutrir a nossa alma
com bons sentimentos, com pensamentos de otimismo, com pensamentos elevados. E então devemos nos fazer uma pergunta a nós mesmos: como estou alimentando a minha alma no dia a dia? Do que está sendo nutrido a minha alma? Com algo que edifica ou algo que destrói a minha paz, a minha tranquilidade? Estou nutrindo-a com algo que me traz inquietação, que me traz desespero? Então precisamos observar, porque para o alimento do nosso corpo, nós escolhemos muito bem a alimentação que nos vai fazer bem ao corpo físico. Aquilo que é melhor, que traz mais energia para o nosso corpo, que nos sustenta sem fazer mal ao nosso corpo fisiológico. Mas e a alma? Será que nós temos esse cuidado com esse alimento que nós estamos ingerindo a todo instante? Quais estão sendo os nossos pensamentos? Qual está sendo o nosso foco no dia a dia? Em casa, junto da família, no trabalho, aonde quer que nós estejamos. Continua Emmanuel dizendo: há momentos de profunda exaustão em nossas reservas mais íntimas. As energias parecem esgotadas e as esperanças se retraem apáticas. Instala-se a sombra dentro de nós, como se espessa noite nos envolvesse. Então, tem momentos no nosso dia a dia, cotidiano, em que nós nos sentimos profundamente cansados, né? Nas nossas reservas mais íntimas, sentimos aquele cansaço, aquela exaustão. E as nossas energias, então, parece que não as temos mais, se esgotam. As nossas esperanças se escasseiam. E instala-se, então, nesse momento, diz Emmanuel, as sombras dentro de nós, o desânimo, né? É como se uma noite espessa, densa, nos envolvesse. Nada dá certo para nós naquele instante, nada está bom. Tudo que fazemos, não encontramos solução para, às vezes, as dificuldades mais simples do caminho. E diz Emmanuel que qual acontece à natureza sob o manto noturno, embora guardemos fontes de entendimento e flores de boa vontade na vasta extensão do nosso país interior, tudo permanece velado pelo nevoeiro de nossas inquietações. Então, da mesma forma que a natureza se deixa envolver pelo manto noturno, nós, embora tenhamos conhecimento, embora sabemos qual deve ser o nosso comportamento diante da vida cotidiana, por mais que tenhamos boa vontade, né, nessa extensão do nosso país interior, porque somos, cada um de nós, um mundo diferente do outro. Há um país interior o qual devemos cuidar, zelar. E diz Emmanuel que dentro dessa nossa inquietação, tudo permanece sombrio. E culpamos muitas vezes esse nosso estado de alma, culpamos os irmãos que nos cercam. Muitas vezes o familiar querido, outras vezes um amigo, colega de trabalho, enfim, um meio no qual nós convivemos, os sofrimentos, as dificuldades pelas quais passamos. No livro dos Espíritos, na questão 920, no livro 4, que fala sobre as esperanças e consolações, Allan Kardec perguntou aos Espíritos:
O homem pode gozar na terra uma felicidade completa? E os espíritos responderam: não. Pois a vida lhe foi dada como prova ou expiação, mas dele, quer dizer, do homem, ou seja, de nós, depende abrandar os seus males e ser feliz, e ser tão feliz quanto se pode ser na terra. Então depende de nós, de cada um de nós. E nós jogamos essa responsabilidade de ser feliz, de estar bem, aos nossos irmãos que convivem conosco. Quando a dificuldade surge, a culpa é deles. Me estressei por culpa deles. Fiquei nervoso por culpa deles. Nunca assumimos a nossa própria responsabilidade diante dos acontecimentos cotidianos. Estamos aqui porque não somos bons, disse Jesus. A terra é um hospital onde a todos nos recebe. Espíritos, almas enfermas que aqui nos encontramos, para nos curarmos das nossas enfermidades morais. Então surgem as enfermidades do corpo, porque a alma está doente, está enferma. Surgem as dificuldades do nosso caminho, no nosso caminho, por conta das nossas imperfeições, por conta das nossas inquietações. Agimos, na maioria das vezes, não usando o bom senso e a razão, mas agimos muitas vezes pelas emoções, sem pararmos para analisar se aquela nossa atitude irá fazer bem para aqueles que nos cercam. Não sabemos nos colocar no lugar do outro. E aí então cometemos falhas, acumulamos dívidas de amor. Então a felicidade completa ainda não conseguimos aqui na terra porque somos todos enfermos. E aqui estamos para aprender a nos libertar desses sentimentos que nos traz dor, sofrimento, que nos traz dificuldades. Então, aprendermos a não culpar os outros pela nossa desdita, mas sim olharmos para dentro de nós, fazer aquela autoanálise do nosso comportamento e aprendermos a nos reeducar. Educar o nosso comportamento não é uma tarefa fácil, porque estamos tão acostumados a botar a culpa no outro. Então, aprender a olhar para dentro de nós e verificar, retirando a máscara das nossas vistas, o quanto temos ainda de erros a serem corrigidos e aceitar que somos enfermos da alma, enfermos morais. Muitas vezes trazemos um corpo sadio, mas trazemos uma mente enfermiça, onde tudo o que vemos, vemos o mal. Vemos o defeito nos outros, criticamos, condenamos, amaldiçoamos o outro. Mas para nós, tudo de bom, o melhor. Somos os perfeitos. Quando Jesus disse que tudo o que desejamos ao outro, a nós mesmos o desejamos. O outro é o nosso espelho. Tudo o que falamos é o que sai do nosso coração. Por isso Jesus disse: o que contamina o homem não é o que entra pela boca, mas o que sai da boca. Porque o que sai da boca está no coração. Então, o dia que aprendermos a ser bons, vamos ter um olhar diferente para com todos os nossos irmãos e para conosco mesmos. Então, continua Emmanuel nos dizendo: o todo misericordioso, contudo aí, não nos deixa completamente relegados à treva de nossas indecisões e desapontamentos. Assim como faz brilhar as estrelas fulgurantes no alto, desvelando os caminhos constelados do firmamento,
ao viajor perdido no mundo, acende no céu de nossos ideais convicções novas e aspirações mais elevadas, a fim de que nosso espírito não se perca na viagem para a vida superior. Então, o nosso Pai, que é todo bondade, amor, misericórdia para com todos nós, Ele, mesmo vendo as nossas imensas dificuldades, vendo a nossa ainda rebeldia diante de tanto que temos aprendido, depois de há 2000 anos, Jesus estar conosco, nos ensinando a aprendermos a ser bons, com o exemplo da sua vida no tempo em que passou aqui num corpo como o nosso, exemplificando o amor, para que pudéssemos aprender que é possível sim ser bom, que ninguém é deserdado do Pai, que todos somos iguais perante o nosso Pai Celestial, que para Ele não há aquele predileto, como muitas vezes o fazemos aqui na convivência uns com os outros, mas todos temos a oportunidade de aprendermos a ser bom. Então, vendo essa nossa rebeldia ainda imperando na nossa alma, Ele não nos deixa relegados ao abandono, não nos deixa de lado, não nos rejeita por ainda não compreendermos as lições do amor, né? E assim como Ele faz brilhar, diz Emmanuel, as estrelas fulgurantes, né? Desvelando os caminhos estrelados do firmamento, diz Emmanuel, que Ele ainda acende, ou seja, nos inspira, nos auxilia através uns dos outros, através dos nossos amigos, benfeitores espirituais, através de familiares, através de uma lição, de uma página edificante. Ele acende no céu dos nossos ideais, diz Emmanuel, convicções novas e aspirações mais elevadas, para que a gente possa ascender, para que a gente possa vencer as dificuldades que nós trazemos dentro de nós e encontrar um roteiro seguro para o nosso viver. Não mais amaldiçoar a vida, não mais amaldiçoar aqueles que nos cercam, não mais colocar a culpa nos outros pelos nossos erros, mas trabalhar dentro de nós, com coragem, com bom ânimo, para conquistar, como dissera Jesus, o reino do amor em nossos corações. Nunca te deixarei, nem te desampararei, promete a divina bondade. Nem solidão, nem abandono. Quantas vezes nos sentimos abandonados pelos amigos, pelos familiares? Quantas vezes nos sentimos solitários? Mas o nosso Pai disse que nem solidão e nem abandono, não estamos sozinhos. Se quisermos, temos a companhia desse coração bondoso que disse que enquanto houvesse um só gemido aqui na terra, Ele estaria conosco, o nosso amado irmão Jesus. Então não vamos sentir solidão se buscarmos a sua presença nos momentos mais difíceis do nosso viver. Não vamos ficar desamparados diante de problemas que muitas vezes achamos que não há solução, mas se buscarmos a companhia desse amigo divino, vamos ser inspirados a encontrar um caminho para apaziguar as dores, para amenizar as dificuldades, para solucionar os problemas que temos pelo caminho. Mantenhamos, pois, diz Emmanuel, a confortadora certeza de que toda tempestade
é seguida pela atmosfera tranquila e de que não existe noite sem alvorecer. Então, a tempestade, nós sabemos que varre a atmosfera quando ela chega. Passada a tempestade, a nossa atmosfera fica limpa e tranquila. E como ele disse, não há noite sem um alvorecer. Então, depois de uma grande dificuldade, sempre vem a calmaria. Basta que tenhamos confiança no nosso Pai Celestial, tenhamos confiança em nós mesmos, de que somos capazes de realizar tarefas que muitas vezes achamos impossíveis, que somos capazes de encontrar soluções para problemas que muitas vezes achamos que não há mais jeito, não há mais solução. Mas se confiarmos no nosso Pai, que não nos desampara, se buscarmos através da oração, dessa comunicação com o nosso Pai Celestial, vamos encontrar, sim, resolução para todos os problemas que surgem no nosso caminho. Por isso aqui estamos reencarnados, para sanar as dificuldades que trazemos dentro de nós. Para aprendermos a ser bons, é preciso passar pelo burilamento. Ou seja, as dificuldades são elas, diz Emmanuel, lições educativas no nosso viver. A dor e o sofrimento são lições que nos educam, que nos traz reflexões profundas sobre nós mesmos. Estamos acostumados a refletir na dor do outro, na dificuldade do outro, encontrar solução para o outro, mas e nós? Precisamos aprender a nos conhecer profundamente e encontrar, então, caminho, encontrar solução para todas as dificuldades que encontramos dentro de nós. Porque o mal, disse Jesus, que nos faz mal não é o mal que está fora, mas é o que está dentro. O nosso irmão X, no livro Estante da Vida, ele nos conta uma lição trazida. O nome da lição é Sublime Renovação. Então, aqui é o encontro de Jesus com Tiago. Conta-se que Tiago, filho de Alfeu, o discípulo de Jesus extremamente ligado à lei antiga, alguns meses depois da crucificação, tomou-se de profunda saudade do Redentor e, suspirando por receber-lhe a visita divina, afastou-se dos companheiros de apostolado, demandando deleitoso retiro nas adjacências de Nazaré. Ele, que pretendia conciliar os princípios do Cristo com os ensinamentos de Moisés, não tolerava os distúrbios da multidão. Não seria mais justo, pensava, aguardar o Senhor na quietude do campo e na bênção da prece? Por que misturar-se com os gentios irreverentes? Simão e os demais cooperadores haviam permanecido em Jerusalém, confundindo-se com meretrizes e malfeitores. Vira-lhes o sacrifício em favor dos leprosos e dos loucos, das mães desditosas e das crianças abandonadas, mas não desconhecia que, entre os sofredores que os cercavam, surgiam oportunistas e ladrões. Conhecera de perto os que iam orar em nome da Boa Nova, com o intuito de roubar e matar. Acompanhara o martírio de muitas jovens de família apostólica, miseravelmente traída por homens de má fé, que lhes sufocavam os sonhos.
copiando textos do Evangelho renovador. Observara bocas numerosas glorificando o santo nome, para em seguida extorquirem dinheiro aos necessitados, sem que ninguém lhes punisse a desfaçatez. Na grande casa em que se propunha continuar a obra do Cristo, entravam alimentos condenados e pipas de vinho com que se intoxicavam doentes, tanto quanto bêbados e vagabundos que fomentavam a balbúrdia e a perturbação. Desgostoso, queixara-se a Pedro, mas o rijo pescador, que lutava na chefia do santuário nascente, rogava-lhe serenidade e abnegação. Poderia, contudo, sustentar excessos de tolerância quando o Senhor lhes recomendara a pureza? Em razão disso, crendo guardar-se isento da corrupção, abandonara a grande cidade e confinara-se em ninho agreste na deliciosa planura que se eleva acima do burgo alegre em que Jesus passou a infância. Ali, contemplando a paisagem que se desdobra em perspectiva surpreendente, colocava-se com a visão dos lugares santos a lhe recordarem as tradições patriciais. Diante dele, destacavam-se as linhas notáveis do Carmelo, as montanhas do país de Siquém, o monte Gilboé e a figura dominante do Tabor. Tiago, habituado ao jejum, comprazia-se em prece constante. Envergado em veste limpa, erguia-se do leito alpestre cada dia para meditar as revelações divinas e louvar o celeste orientador, aguardando-lhe a senda, ou aguardando-lhe a vinda, aguardando-lhe a vinda. Extasiava-se ouvindo as aves canoras que lhe secundavam as orações e acariciava contente as flores silvestres que lhe balsamizavam o calmoso refúgio. Por mais de 200 dias, demorava-se em semelhante adoração, ansiando ouvir o Salvador, quando em certo crepúsculo doce e longo, reparou que um ponto minúsculo crescia em pleno céu. De joelhos, interrompeu a oração e acompanhou a pequenina esfera luminosa até que a viu transformada na figura de um homem que avançava em sua direção. Daí a minutos, mal sopitando a emotividade, reconheceu-se à frente do Mestre. Oh, era ele, a mesma túnica simples, os mesmos cabelos fartos a se lhe derramarem nos ombros, o mesmo semblante marcado de amor e melancolia. Tiago esperou, mas Jesus, como se não lhe assinalasse a presença, caminhou adiante, deixando-o à retaguarda. O discípulo solitário não suportou semelhante silêncio e, erguendo-se presto, correu até o divino amigo e interpelou-o. Senhor, aonde vais? O Messias voltou-se e respondeu generoso. Devo estar ainda hoje em Jerusalém, onde os nossos companheiros necessitam do meu concurso para o trabalho. E eu, mestre? Perguntou o apóstolo, aflito. Acaso não precisarei de ti no caminho que te consagro à memória? Tiago, disse Jesus, abençoando-o com o olhar. O soldado que se retira deliberadamente do combate não precisa do suprimento indispensável à extensão da luta.
Deixei aos meus discípulos os infortunados da terra como herança. O Evangelho é a construção sublime da alegria e do amor. E enquanto houver no mundo um só coração desfalecente, o descanso ser-me-á de todo impraticável. Mas, Senhor, disseste que devíamos conservar a elevação e a pureza. Sim, tornou o excelso amigo, e não te recrimino por guardá-las. Devo apenas dizer-te que é fácil ser santo à distância dos pecadores. Não nos classificaste também como sendo a luz do mundo? O visitante divino sorriu triste e falou: entretanto, onde estará o mérito da luz que foge da sombra? Nas trevas da crueldade e da calúnia, da mistificação e da ignorância, do sofrimento e do crime, acenderemos a glória de Deus na exaltação do bem eterno. Tiago desejaria continuar a sublime conversação, mas a voz extinguiu-se-lhe na garganta asfixiada de lágrimas, e como quem tinha pressa de chegar ao destino, Jesus afastou-se após afagar-lhe o rosto em pranto. Na mesma noite, porém, o apóstolo renovado desceu para Nazaré e durante longas horas avançou devagar para Jerusalém, parando aqui e ali para essa ou aquela tarefa de caridade e de reconforto. E na ensolarada manhã do 7º dia de jornada, quando Simão Pedro veio à sala modesta de socorro aos enfermos, encontrou Tiago, filho de Alfeu, debruçado sobre velha bacia de barro, lavando um feridento e conversando bondoso ao pé dos infelizes. Esta lição traz para nós orientação sublime. Quantas vezes temos criticado, condenado os nossos irmãos? Quantas vezes temos afastado, muitas vezes de familiares nossos, consanguíneos, amigos? Quantas vezes condenamos atitudes de irmãos nossos? Se queremos sublimar a nossa alma, ascender espiritualmente, irmos até o encontro de Jesus, precisamos trabalhar dentro de nós. Precisamos vencer a nós mesmos, as nossas próprias imperfeições. Vemos aqui Tiago, condenava a atitude dos seus irmãos no trato com aqueles que, ao ver dele, certamente não merecia aquele auxílio que estavam recebendo. Enfermos, doentes da alma, e que se manifesta nas atitudes através do corpo físico. E quantos certamente temos ao nosso redor, que somos nós os devedores do amor a eles, somos nós que os ensinamos a agir muitas vezes de maneira equivocada, e hoje retornam ao nosso convívio familiar ou de amigos na sociedade que estamos convivendo, no meio social no qual convivemos, para que dêssemos o exemplo do bom viver, para que ensinássemos os nossos familiares agora a se comportar de forma amorosa. Será que assim o estamos fazendo com todo o conhecimento que já alcançamos? Ou será que ao invés disso nos sentimos, como diz Emmanuel, fatigados, inquietos? Sentimos nos desfalecer as nossas forças, o nosso bom ânimo? Por falta do alimento espiritual. Qual é o alimento espiritual? A prática do bem.
a prática do amor, da caridade, no trato, no falar, no agir e no pensar. Aqui vimos os apóstolos socorrendo a multidão enferma. As nossas palavras auxiliam, elevam, mas também matam. Muitas vezes nós dizemos que não matamos uma barata, matamos uma mosca, mas com as nossas palavras ferinas matamos a alegria e a esperança daqueles que convivem conosco. E aí nos sentimos inquietos, não sabemos por quê. Então precisamos fazer uma revisão íntima dentro de nós. E assim, ao encontrarmos os males que trazemos, trabalhar para eliminarmos de nós esses sentimentos, nos reeducando e assim auxiliando aqueles que caminham conosco. Vamos olhar as situações que nos rodeiam diferente com o olhar de Jesus, que não condena, não critica, mas ensina com o exemplo da sua vida, como fez com Tiago. Não recriminou, mas foi ao encontro do trabalho, exemplificando que o trabalho é amor e que só o amor, como dissera ele, cobre a multidão dos nossos pecados. Que Jesus nos abençoe e nos ajude a caminhar aqui na terra, com tanto conhecimento já alcançado, praticando esses conhecimentos na nossa vida cotidiana, no nosso lar, no nosso trabalho, aonde nós estivermos, que nós possamos dar testemunho da presença de Jesus em nós, pelo falar, pelo agir, pelo pensar. Então vamos agradecer ao nosso irmão Jesus, que não nos desampara, que se faz presente, nos auxiliando, nos inspirando, iluminando-nos, fortalecendo-nos no bom ânimo, na coragem, na boa vontade quando nós o buscamos. Assim, Jesus, nós te agradecemos pela tua presença constante em nosso viver, pelo teu evangelho de amor, que é esse roteiro de luz para as nossas vidas. Abençoa-nos, pois, ó Jesus, a todos, encarnados e desencarnados. Também te pedimos, Senhor, as bênçãos da tua infinita misericórdia, envolvendo os nossos irmãos que se encontram enfermos nos hospitais, os que estão em seus lares. Que a tua paz e o teu amor envolva a todos, os nossos irmãos médicos, enfermeiras, aqueles que cuidam da limpeza dos hospitais, da alimentação. Ampara, Jesus, fortalece em cada um o bom ânimo, a boa vontade para servir em teu nome. Abençoa, Senhor, todo o nosso planeta Terra. Envolve-nos a todos com o teu imenso amor. Abençoa os nossos irmãos que estão regressando à pátria espiritual. Recebe-os com o teu imenso amor. Assim, nós te agradecemos e te rogamos que seja conosco de retorno aos nossos lares, amparando e abençoando a todos, hoje e sempre, que assim seja.